estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Autor da salvação, Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados, e o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, nos abençoe nesse dia. Nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do nosso Deus. A igreja continua com as portas fechadas, mas está reunida em diversos lares, nas casas, buscando a face do Senhor. E nós queremos adorar ao Deus vivo, nós queremos exaltar Jesus Cristo e desejamos que o Espírito Santo nos edifique com a sua eterna palavra. Nós vamos nesse instante orar ao Senhor e pedir que Deus possa nos dirigir e nos abençoar neste culto, para que Ele em tudo seja glorificado. Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que morresse na cruz, para que os nossos pecados em Cristo fossem perdoados e nós tivéssemos salvação e vida eterna. Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija cada momento deste culto que estamos prestando aqui ao Senhor, que Tu venhas sobre as nossas vidas, que Tu nos abençoes, ó Pai, e que o Senhor fale conosco através da Tua santa e eterna palavra. Ó Senhor, te pedimos assim e te oramos em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos, nesse instante, abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 12, dos versículos de 9 a 21. Romanos, capítulo 12, dos versículos 9 a 21. Aqui o apóstolo Paulo vai relacionar algumas virtudes que devem estar presentes em nossas vidas. E assim diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Instruções maravilhosas que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo. Que estas virtudes estejam presentes em nossas vidas, especialmente nesses dias, quando o apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos regozijar na esperança, ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Deus está conosco, é o autor da vida, Ele nos sustenta, nos protege e nos fortalece. Por isso vamos louvar o nosso Deus, engrandecendo ao Criador, e com o hino de número 14 do nosso Inário Novo Cântico, cujo título é Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Nesse instante, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51 e nós vamos ler dos versículos de 1 a 10. Salmo de número 51, versículos de 1 a 10. Esse texto nos lembra o quão frágil nós somos, quão pecadores nós somos, o quanto nós precisamos do perdão que está em Deus e Cristo Jesus. Versículo 1 do Salmo de número 51 nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este é o nosso momento de confissão de pecados. Precisamos nos voltar para o Senhor e dizer: Senhor, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Senhor, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que seja esta a minha e a sua oração. Vamos nos voltar para o nosso Deus mais uma vez e vamos suplicar que Ele nos perdoe e nos limpe. Senhor, somos pequenos, fracos, frágeis, limitados e precisamos do Teu perdão. Precisamos que o Senhor nos limpe e nos purifique. Queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor este sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, mas fazer isso, Senhor Deus, com o coração certo, que alcançamos do Senhor o perdão. E nesse momento nós confessamos o quão pecadores nós somos e o quanto nós precisamos do Teu perdão. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Senhor, lava-nos das nossas transgressões. E como disse o salmista, cria em nós, Senhor Deus, cria dentro do nosso coração e dá-nos um coração puro. Limpa-nos, ó Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa, nesse instante, nos limpar e nos purificar. E assim, Senhor Deus, queremos adorar o Teu nome. E assim queremos Te exaltar. E assim, limpos dos nossos pecados, queremos receber a Tua palavra. Sê conosco, ó Senhor Deus, te pedimos a Tua direção e bênção e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós temos por certo, meus irmãos, que somos perdoados em Deus por meio de Cristo Jesus. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da Tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. É certo que temos os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus. Então, se nós confessamos, então recebemos da parte do Senhor o nosso perdão, seja Ele glorificado e exaltado por todas as coisas. E nós vamos continuar agora cultuando o Senhor, exaltando e bendizendo o Senhor com cânticos espirituais. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estormar o ventão, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz. Será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que
o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus, que sempre és Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber que reconheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como um serafins que cobre o rosto diante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como um serafins que cobre o rosto diante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas
tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Nesse instante nós vamos meditar na santa e eterna Palavra de Deus. O texto para a meditação é Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Assim nos diz a eterna Palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar ao Senhor, para que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e sejamos, pelo Espírito Santo, edificados. Pai, mais uma vez te suplicamos que o teu Espírito nos auxilie, Senhor. Somos completamente dependentes do Senhor. Precisamos da sabedoria que vem de tua parte, Senhor. Precisamos que o Senhor nos mostre, ó Santo Deus, a tua vontade revelada na tua eterna palavra. Assim, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, todos que ouvirem esta mensagem, que o Senhor opere nos corações, trazendo, Senhor Deus, paz, trazendo fortalecimento, trazendo direção, sabedoria e edificando assim a tua igreja. É a nossa oração, Senhor. Me coloco em tuas mãos, porque nada sou e dependo completamente de ti. Te oramos assim e oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas gostariam de saber como é a fé verdadeira no dia a dia. Ao conhecer Joquebede, uma serva de Deus mencionada na Bíblia, você logo descobre um exemplo de fé em ação. Joquebede, filha de Levi, casou-se com Arão, um homem da casa de seu pai. Por intermédio de Levi, Joquebede e Arão herdaram a fé de Abraão, Isaque e Jacó.
Por ser mãe de um recém-nascido, Joquebede teve que enfrentar um terrível dilema. Ela sabia que Faraó ordenara que todos os filhos homens dos judeus fossem atirados no rio. Mas como ela poderia permitir que seu filho morresse? A fé de Joquebede encheu-a de coragem. No momento em que decidiu não obedecer a Faraó, nem temer as consequências, Joquebede confiou em Deus e escondeu o seu bebê. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, nos diz Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Nós meditaremos nesse texto de Êxodo e veremos um exemplo de uma mãe cheia de fé. E nós, meus irmãos, nesse dia em que comemoramos o Dia das Mães, neste mês que nós comemoramos o mês da família, vamos meditar nesse texto e tirar algumas lições preciosas, não apenas para as mães, mas para todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que somos o Israel do Senhor. Mas eu quero falar sobre esta mulher de fé, essa mulher que não temeu a ordem de Faraó, esta mulher que creu no seu Deus, essa mulher que viu a providência de Deus se manifestando na sua vida. E a primeira lição, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de trazer para os queridos, é que a fé em Deus retira de nós o medo. A fé em Deus retira de nós o medo. No texto de Hebreus capítulo 11, o texto deixa muito claro que eles não temeram o mandamento do rei. Mas que mandamento era este? Se você observar Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai logo perceber do que se trata. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel, depois que José e os seus familiares passaram a habitar ali no Egito, os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles, diz o versículo de número 7 do capítulo 1. Mas sobre o Egito se levantou um novo faraó, um faraó que não conhecia José, um faraó que não tinha nenhuma consideração por Israel, e ele começou a se preocupar porque os filhos de Israel aumentavam, cresciam. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, disse Faraó. Usemos de astúcia para que eles não se multipliquem, para que eles não venham em guerra contra nós, para que eles não pelejem contra nós, para que eles não nos vençam. E o versículo de número 11 do capítulo 1 diz que os egípcios puseram sobre os israelitas obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram muitas obras para Faraó. Inclusive diz o versículo de número 11 na parte B, que os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas enquanto eles estavam preocupados em afligir o povo de Deus, enquanto ele estava preocupado em colocar cargas mais pesadas sobre o povo de Deus, o versículo 12 diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Isso nos faz lembrar as nossas provações.
quanto mais provações vêm sobre as nossas vidas, quanto mais perseguições vêm sobre a vida da igreja do Senhor, a igreja vai crescendo, a igreja vai se fortalecendo, e ao invés do mundo ser vitorioso, a igreja vai sendo vitoriosa e glorificando o nome do Senhor. Bendito seja Deus. A carga sobre o povo era maior, eles estavam afligindo o povo de Israel, mas enquanto eles afligiam, o povo se multiplicava ainda mais, a bênção de Deus estava ainda mais sobre os filhos de Israel. E o versículo de número 13 do capítulo 1 diz que os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Mas diante disso, meus irmãos, eles tomaram uma decisão, e o faraó tomou uma decisão. O versículo de número 15 do capítulo 1 nos deixa cientes do qual foi sua decisão. O rei do Egito ordenou uma ordem, ninguém poderia desobedecer. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Esta foi a ordem do rei do Egito, de Faraó: matem todas as crianças do sexo masculino, elas não podem viver. Quanto mais homens estes israelitas tiverem, mais forças terão, maior será o exército deles, e eles poderão se levantar contra nós. Mas quem realmente teme ao Senhor, não deixa o coração cheio de medo. Quem realmente crê no Senhor, retira o medo do seu coração, porque ele deposita toda a sua confiança em Deus. O versículo 17 diz que as parteiras, Sifrá e Puá, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Elas temeram mais a Deus do que ao rei do Egito. E assim são os filhos de Deus hoje. Nós tememos a Deus. Que me poderá fazer o homem? Estamos nas mãos de Deus, obedecemos às ordens de Deus, e elas obedeceram às ordens de Deus. Elas não tiraram a vida das crianças do sexo masculino. Elas buscaram servir a Deus, e servir a Deus com sabedoria. Elas estavam prontas a, se possível, entregar até a sua própria vida, mas não desobedeciam a Deus. E o versículo 18 diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. Elas procuraram com sabedoria lidar com uma situação. Elas procuraram com temor lidar com aquela situação para não pecar contra Deus, de maneira que o versículo de número 20 diz: e o Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Bendito seja o nome do Senhor. E é nesse contexto, meus irmãos, então, que Joquebede se encontra com seu filho Moisés, uma criança recém-nascida. O nosso texto diz, versículo de número 2: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Mas chegou um momento, diz o verso 3, que ela não podia mais escondê-lo. Ela não podia mais escondê-lo. Tomou um cesto de junco, calafetou e com betume e piche. Chegou um momento que ela nada mais poderia fazer, apenas confiar na providência de Deus. Ela não estava ali temendo, senão a Deus. E ela toma então, com muita sabedoria, um cesto. Ela então toma com muita sabedoria e calafeta-o com betume e piche, para evitar que a água entrasse dentro do cesto, e coloca o menino no rio. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 11,
Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, como está aqui em Êxodo capítulo 2. E o verso continua nos dizendo que eles não temeram o mandamento do rei. Na galeria da fé está esta mulher que não temeu o mandamento do rei. A fé em Deus retira de nós o medo. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos crer que Deus providencia o que nós necessitamos. Nós precisamos crer que Deus é aquele que cuida da nossa família, é aquele que cuida dos nossos filhos. Por isso nós não devemos temer, nós devemos entregá-los nas mãos de Deus. Nós devemos confiar na providência de Deus, para que envie à nossa família o que necessita. Talvez você não necessite, como aquela Joquebede, de tomar a decisão que ela tomou, mas talvez haja dentro da sua casa muitas áreas a serem tratadas, muitas questões a serem resolvidas. Talvez você esteja com o coração cheio de medo. Como eu vou resolver tudo isso? Parece tão difícil, parece impossível, mas quando cremos em Deus e cremos na sua providência, nós tiramos então esse medo do nosso coração, entregamos nas mãos do Senhor e esperamos que Ele haja com poder e majestade, com autoridade na vida daqueles que fazem parte da nossa família. Entregue o seu cônjuge nas mãos de Deus, confie e não tema. Entregue os seus filhos nas mãos de Deus, confie e não tema. É assim que nós devemos proceder. Não podemos temer o mandamento dos homens, temamos ainda mais as ordens de Deus. E as ordens e os mandamentos do Senhor estão acima dos mandamentos dos homens. Mas a primeira lição é esta, meus irmãos: a fé em Deus retira de nós o medo. Retirou o medo de Joquebede, retirou o medo das parteiras diante da ordem do rei do Egito e de Faraó. A segunda lição, meus irmãos, está nesse mesmo texto, a partir do versículo número 2, que diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. A fé em Deus nos leva a ter sabedoria. A fé em Deus retira de nós o medo, mas a fé em Deus também nos leva a ter sabedoria. Em sua maravilhosa providência, Deus orientou as parteiras, a fim de que não tirassem a vida das crianças do sexo masculino, porque entre aquelas crianças haveria de nascer aquele que Deus usaria para libertar o povo da escravidão do Egito. O povo estava sofrendo. O capítulo 1 de Êxodo nos diz que Faraó deu ordens para que cargas mais pesadas fossem colocadas sobre o povo. Mas Deus tinha um plano perfeito para libertar o povo daquela escravidão. Entre os hebreus nasceria um homem que seria um instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão. Faraó não sabia disso, também Joquebede não sabia, mas Deus tinha planos maravilhosos para o seu filho. Este filho que nesse dia foi poupado, assim como Deus tem planos maravilhosos para os nossos filhos. Para você, mãe, lembre-se disso. Deus tem planos maravilhosos para os seus filhos. Ore por eles, apresente a vida deles diante do Senhor. Eu e você não sabemos o que virá no futuro, mas sabemos que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso futuro. Minha mãe nunca imaginou que eu estaria anunciando o Evangelho, que eu iria pastorear a igreja do Senhor, mas os dias de vida que o Senhor lhe concedeu, ela clamava ao Senhor. E o que eu ouço dos meus, o que eu ouço de minha família, é que ela foi uma mulher dedicada à oração, que clamava a Deus. E estou eu aqui hoje anunciando o seu santo Evangelho, porque Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Nós não sabemos quais são os planos de Deus, mas Deus conhece todas as coisas. É aquele que tem um propósito para os nossos filhos. Os nossos filhos, diz a palavra do Senhor, são de Deus. Eles pertencem ao Senhor. Eles são santos e separados para a glória de Deus. Joquebede não sabia, mas o seu filho seria então um instrumento de Deus para libertar o povo. Meus irmãos, Deus nos dá a fé, e esta fé
que Ele nos dá, por meio dessa fé, nós agimos com sabedoria, tomamos as decisões certas. Joquebede amava ao Deus Todo-Poderoso. Ela queria manter também o seu filho com vida. E o que fazer diante dessa circunstância? Certamente por estes meses que o Senhor Deus lhe concedeu, antes de colocar o seu filho no cesto e no rio, ela clamou a Deus, ela buscou o Senhor, ela conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela se colocou nas mãos do Altíssimo e Deus, na sua graça, deu a ela a sabedoria que ela precisava, porque aquela sabedoria que ela recebeu da parte de Deus, meus irmãos, naquilo estava a providência de Deus. Neste ato estava a providência de Deus. Deus, meus irmãos, deve sempre estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos obedecer às ordens do Senhor, sempre com alegria, ainda que corramos riscos. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. As coisas boas são uma bênção e nos alegramos, mas também nos dias difíceis, nos dias mais complicados, nos dias de angústia, também nesses dias nós devemos glorificar a Deus e dar graças, porque em tudo Deus tem seus propósitos. Era necessário que aquela criança entrasse naquele cesto, era necessário que aquela criança fosse até o encontro da princesa, era necessário, meus irmãos, para que Moisés então pudesse crescer dentro do Egito como um filho dela, e assim recebesse a instrução necessária dentro do Egito, e assim recebesse a educação necessária dentro do Egito. Deus em tudo tinha seus planos. Assim Deus iria preservar a vida de Moisés e ia capacitá-lo para a obra que Deus tinha a realizar por meio de Moisés. Nós, meus irmãos, não conhecemos o futuro, mas apresentamos a nossa vida nas mãos de Deus e cremos que Deus nos dará sabedoria para lidar com as situações mais difíceis na nossa vida. Então somente clame a Deus e peça por sabedoria. Diz Tiago: alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, mas peça com fé, em nada duvidando. Se nós precisamos de sabedoria, devemos pedir a Deus. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias em que você se pergunta: como eu devo proceder? Se você precisa de sabedoria para tomar as decisões acertadas, busque a Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Deus nos deu a fé que nos leva a tirar do coração o medo. Deus nos deu a fé que nos leva também a, com sabedoria, tomar algumas decisões acertadas. A decisão, meus irmãos, de Joquebede foi acertada, porque o verso de número 4 diz que a irmã do menino, estamos falando aqui de Miriam, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Joquebede, com muita sabedoria, coloca Moisés, mas sabia que era uma criança ali indefesa. Ela não podia acompanhar aquela criança. Então manda que a sua filha, a irmã do menino, Miriam, vá e fique de longe a observar para onde o rio estava levando aquele cesto. O versículo 5 diz que desceu a filha de Faraó, a princesa desceu para se banhar. Vejam, meus irmãos, que ela veio exatamente no momento em que o cesto estava margeando sobre as águas. Nisso nós aprendemos mais uma lição, que a fé em Deus nos leva a confiar na sua providência. Primeiro, a fé em Deus tira o medo do nosso coração. Segundo, a fé em Deus nos leva a ter sabedoria. E em terceiro lugar, a fé em Deus nos leva a confiar na sua providência, santa providência de Deus. Quando recebemos da parte de Deus sabedoria e confiamos no Senhor, entregamos então nas suas mãos. Ela entregou, ela colocou o cesto, ela colocou no rio, à beira do rio, largou no carriçal à beira do rio, nos diz o versículo 3. Mandou a sua filha ficar de longe, observando para ver o que aconteceria. Então esse é o momento que Deus envia a sua providência. E o versículo 5 diz: desceu a filha de Faraó
para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Meus irmãos, foi exatamente no momento em que a criança estava no rio. Deus havia agendado tudo. Tudo aconteceu de maneira perfeita. Ela desce para se banhar, e quando desceu para se banhar junto com as suas donzelas, ela viu o cesto. O cesto poderia passar sem que ela visse, mas não fazia parte isso dos planos de Deus. Os planos de Deus é que ela visse o cesto. Os planos de Deus é que ela mandasse buscar o cesto. Ela manda então buscar o cesto. O versículo 6 diz que abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela viu aquela criança chorando, e a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos de Deus. O nosso coração está em suas mãos. E o verso ainda 6 diz: teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Até a compaixão que houve no coração daquela filha de Faraó veio da parte de Deus. Nós não podemos escondê-lo por mais tempo. Joquebede pensou, e com muita sabedoria coloca Moisés no rio. E com muito poder, Deus envia a sua providência, livrando Joquebede do seu sofrimento. Deus fez com que ela visse o cesto. Deus fez com que ela visse o pequenino Moisés. Deus colocou compaixão no coração dessa jovem egípcia. E tudo isso porque Deus tinha planos. E tudo isso porque Deus tinha propósitos para usar aquela criança. Tudo isso porque Deus tinha planos para a vida de Moisés. Ah, meus queridos irmãos, o pequeno Moisés precisava ser amamentado. Então a filha de Faraó, que já havia decidido adotá-lo, autorizou Joquebede, e levando todos os dias para a sua casa para amamentá-lo com leite. Que provisão maravilhosa Deus enviou para esta mãe. A mãe que estava angustiada, a mãe que estava preocupada, colocou a criança no rio. Ela perdeu o medo. Ela não fez isso com temor, porque a fé nos leva a retirar o medo dos nossos corações. Ela fez isso com a sabedoria que vinha da parte de Deus. Colocou então a criança no cesto, mandou sua filha de longe observar. E Deus então envia a sua providência. A providência de Deus é tão perfeita, meus irmãos, que o texto nos diz, o versículo 7: então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ah, ela não estava ali só para acompanhar para onde essa criança iria, mas Deus também iria usar a irmã de Moisés para se encontrar com a princesa. E a pergunta foi muito sábia e precisa: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie a criança? Versículo 8 diz: respondeu a filha de Faraó. Mais uma vez vimos a providência de Deus. Vai, eu quero, providencia, encontra essa mulher. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Saiu, pois, a moça e chamou a sua própria mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Exaltado seja o nome de Deus, glorificado seja o nome de Deus pela sua providência. Ela disse: leva. Em outras palavras, leva o teu próprio filho, que eu pagarei para que você cuide do seu próprio filho. E não só ele receberia o sustento, como também o livramento, como também a proteção que ele necessitava para que crescesse saudável, para que fosse educado como Deus tinha determinado, e assim Deus pudesse usá-lo para a glória do seu santo nome. E é isso que a fé em Deus nos faz, meus irmãos, nos faz a confiar na providência de Deus. E aqueles que têm fé em Deus desfrutam de bênçãos que vêm da parte do Senhor. Este é o último ponto que eu gostaria de destacar. A fé em Deus nos leva a desfrutar de bênçãos.
Ora, aquela mãe que estava angustiada, agora toma o seu próprio filho em suas mãos para cuidar do seu filho. E o versículo de número 9 diz: a mulher tomou o menino e o criou. Podemos imaginar, meus irmãos, a angústia dessa mulher antes de receber essa tão maravilhosa notícia. Podemos imaginar o sofrimento, meus irmãos, o quanto ela pensou: o que acontecerá com meu filho? Eu jamais poderei cantar para o meu filho, eu jamais poderei falar para o meu filho, eu jamais poderei ver o meu filho crescendo com saúde, não posso mais escondê-lo, o que será? Mas agora, meus irmãos, Deus, depois de ter enviado a sua providência, faça com que ela desfrute da bênção de ter o seu filho na sua casa, de ninar o seu filho com cantigas que falavam a respeito do amor de Deus, de poder falar do Senhor Deus enquanto ele crescia, enquanto ele estava sentado à mesa, enquanto estava andando em todos os lugares onde Deus dos céus pudesse enviá-los. Ela estaria anunciando o amor de Deus, ela estaria falando do plano maravilhoso de Deus para os filhos de Israel. E com certeza ela foi uma mãe que se importou com a vida espiritual do seu filho. Deus, meus irmãos, tinha um plano maravilhoso para Moisés, porque o versículo de número 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Por que das águas o tirei? E nós bem sabemos que depois das 10 pragas, que o povo se encontrava à margem do rio, o povo passou a pé enxuto por meio das águas. E depois que o povo passou e veio então Faraó com todo o seu exército, as águas se fecharam e eles pereceram naquele dia. Aquele que foi retirado do meio das águas foi instrumento do Senhor para que o povo pudesse passar por meio dessas águas a pé enxuto, no meio do mar vermelho, e depois ver as águas tragando os inimigos do povo de Deus. Deus tinha planos maravilhosos, meus irmãos, para a vida de Moisés, como Deus tem planos maravilhosos para os nossos filhos. Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus é perfeito em tudo o que providencia para os seus filhos. E nessa noite eu quero convidar você a se voltar para o Senhor Deus, a orar comigo ao Senhor Deus, porque o Senhor Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que cuida dos nossos filhos. Você, querida mãe, que está preocupada com os seus filhos, entregue os seus filhos ao Pai Celestial. Entregue as situações assustadoras da sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Entregue os problemas insolúveis, que são impossíveis aos seus olhos, nas mãos do Deus vivo e poderoso. Entenda que a preocupação termina onde a fé começa. Tome a decisão de enfrentar as suas provações com coragem, movida pela fé. Tome a decisão de recusar-se, ter medo e passe a confiar em Deus. Declare como Davi no Salmo 56, versículo 3: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Existe algum desafio em sua vida que exija assumir um risco de fé? Você está de repente enviando o seu filho para a escola, para a faculdade, para um casamento, para um emprego em outra cidade, para servir a Deus como missionário, e você parece que tem aquela sensação que está perdendo o seu filho. Mas tenha, diante desses grandes desafios da vida, a mesma fé que Joquebede teve. A fé que retirou do seu coração medo, a fé que deu a ela sabedoria, a fé que fez ela ver a providência de Deus e desfrutar das suas bênçãos. Deus está conosco como estava com Joquebede.
Deus está com as nossas famílias e Deus nos abençoará. Que nesse dia Deus abençoe os pais, que Deus abençoe os filhos, mas que nesse dia especialmente Deus abençoe as mães, para que elas sejam mulheres de fé e hajam como Joquebede diante dos desafios da vida. Nós vamos nesse instante orar e finalizar assim esse nosso culto. Mas quero ainda dizer que somos gratos a Deus pela vida de alguns dos nossos irmãos que aniversariaram nesses últimos dias e que ainda haverão de aniversariar. Sandro Elma, Alexandre, Silvia, Tereza, Arnaldo, que aniversariaram. Sandro Elma no dia 2, Alexandre no dia 4, Silvio dia 9, Tereza dia 9 e Arnaldo, presbítero Arnaldo, no dia 12. Nós vamos agradecer a Deus pela vida desses amados e assim estaremos finalizando, meus queridos irmãos, este momento de culto. Que Deus, na sua bondade e graça, possa continuamente colocar em nossos corações esse desejo de lhe servir. Pai santo e poderoso, glorificado seja o teu santo nome. Pai, nós nesse momento queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu a fé, que é um dom que vem de ti. E essa fé, Senhor, nos ajuda diante das situações que causam amargura e tristeza, medo, porque esta fé nos auxilia a não temer. Esta fé nos dá sabedoria, esta fé nos faz ver a tua providência. Esta fé, Senhor, nos ajuda a desfrutar das bênçãos que tens reservada para nós. E nesse instante te pedimos, ó Pai, abençoa as famílias, derrama da tua bênção sobre os lares. E te pedimos especialmente pelas mães, que o Senhor abençoe as mães, derrama do teu poder sobre cada uma delas, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Dá a elas sabedoria, que elas vejam a tua providência, que elas desfrutem da tua bênção e que elas, ó Senhor Deus, não temam. Pai, também te pedimos pelos nossos amados que aniversariaram, que o Senhor seja com cada um deles, dando a cada um muitos anos de vida debaixo da tua proteção, do teu amor. Que o Senhor possa fortalecer a cada um, Senhor, e sejam eles perseverantes, buscando sempre a tua face, especialmente nesses dias que estamos vivendo. Abençoa, Senhor Deus, as famílias que estão em isolamento social. Abençoa aqueles que estão lutando, Senhor Deus, para que este mal passe. Tem misericórdia do nosso país, meu Deus. Tem misericórdia dos nossos governos, ó Senhor. Dá também sabedoria, porque necessitamos da tua providência. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e livra-nos desse mal. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e tem misericórdia de nós. Pai vivo, santo e poderoso, nos ajuda como os teus servos a nesses dias refletir sobre as nossas vidas, sobre como nós temos caminhado, se temos caminhado sem temor, se temos caminhado em obediência, se temos caminhado em sabedoria, se nós temos caminhado esperando pela tua providência. Se nós temos caminhado assim, Senhor, certamente receberemos das tuas bênçãos espirituais. Assim, Senhor Deus, abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos e cada um dos lares. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Apesar de não podermos nos reunir nesse tempo com todos os nossos irmãos, o Senhor está conosco e continua cuidando, nos livrando de todo mal e fortalecendo a tua igreja. Esta é a nossa oração, Senhor Deus, gratos por tudo, e assim te oramos em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.